Obrigatoriamente, não. Não, mas é a convivência, mano. Desde bebezinho. Acho que o maior que eu passei com a minha mãe foi. Ana Lúcia, o microfone está ligado. Pessoal, boa noite. Tá todo mundo aqui na sala me ouvindo bem? Ouvindo e vendo? Sim. Beleza. Primeiramente,
eu queria agradecer para vocês que, em pleno feriado, estão aqui. Eu nem sequer me lembrei que hoje era feriado. Nesse mundo de pandemia, a gente nem se lembra quando é feriado, né? Tipo, todo dia é igual, é dentro de casa, na frente do computador. Daqui a pouco eu vou criar raízes nessa cadeira. Mas, enfim, mesmo sendo feriado, a aula vai ser... As aulas são leves, não é? Vocês podem testemunhar isso e, portanto, não vai ser nada pesado, juro para vocês, mesmo sendo feriado, vai ser uma coisa divertida. E hoje, inclusive, nós vamos tratar de um tema maravilhoso que a gente já iniciou na aula passada, ok? A governança global. E na próxima aula, esse tema ele vai ser o gancho para, na próxima aula, nós assistirmos o primeiro Cine NASP, que vai ser com o filme Antes do Dilúvio, ok? Mas vamos, então, iniciar a nossa aula. Tem mais gente entrando aqui. Ok? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí, o que é que fizeram hoje, pessoal? Feriado. Eu iniciei uma nova... Eu acabei Dark, na verdade. Vocês estão vendo os slides aí? Sim, tá dando para ver. Tá. Deixa eu botar aqui a apresentação. Ok? Bom, então vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente já adentrou no tema do Acordo de Paris, ok? Nós vimos que no ano de 2015, nós tivemos dois documentos que marcaram aquele ano. E, na minha opinião, marcam uma nova era na construção da teoria do desenvolvimento sustentável. Esses dois documentos foram a Agenda 2030, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também o Acordo de Paris, que veio substituir o Protocolo de Kyoto, ok? E aí nós vimos que o Acordo de Paris ele foi feito com muito otimismo, né? Ano de 2015 nós tínhamos um cenário bastante otimista. Apesar de hoje a situação não ser mais tão otimista assim, os Estados Unidos já até pularam fora do Acordo de Paris, a gente ainda tem bastante esperança de que ele venha a ser bem implementado nos próximos anos, inclusive porque de tempos em tempos a gente tem eleições, né? Então, portanto, pode ser que o próximo presidente norte-americano e de outros países que estão distanciados do Acordo de Paris voltem a colocar a mudança climática como um tema de máxima urgência, tá bom? Inclusive, as pesquisas norte-americanas estão apontando que o candidato que vai ser o concorrente do Trump nessas eleições está com uma margem bem superior a ele. E é um candidato que tem muita mais preocupação com o tema da mudança climática, ok? Mas, bem, fora isso, a gente também entende que o Acordo de Paris, apesar dos pesares, nós somos esperançosos pelo simples climática começaram a ficar cada vez mais visíveis. Nós vimos na aula passada que o planeta já está 0,8 graus Celsius mais quente e que isso já está provocando o derretimento das geleiras. Porém, para a maioria das pessoas, algumas consequências que já são hoje sentidas ainda não são tão visíveis. As pessoas ainda não fazem o liame, né? Ainda não estão fazendo o nexo de causalidade com algumas consequências e a mudança climática. Porém, a tendência é que nas próximas décadas essas consequências fiquem cada vez piores. E aí, uma vez que o quadro de consequências for piorando, a gente acredita que a sociedade vai começar a realmente a entender a necessidade de se implementar isso. E, por fim, nós também entendemos, eu particularmente entendo, que o Acordo de Paris ele traz uma metodologia muito mais inteligente e muito mais eficiente do que a metodologia do Protocolo de Kyoto. Essa metodologia do Acordo de Paris, na minha opinião, é a chave para ele dar certo. É a chave para ele não ser simplesmente abandonado daqui a alguns anos ou os países começarem a pular fora porque não vão conseguir alcançá-lo. E essa chave é porque o Acordo de Paris ele se baseia de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais sustentada no princípio da cooperação. Ele aposta muito mais no princípio da cooperação, na capacidade dos países de cooperarem. E vocês podem achar até que é ingenuidade minha,
poxa, professora, a senhora acha que um princípio que aposta mais na cooperação dos países é um princípio melhor? Ou, desculpa, é um tratado melhor? Sim, é um tratado muito melhor. Por quê? Porque na arena internacional, vejam bem, não existe, anotem isso, pessoal, não existe nada, absolutamente nada, que obrigue com 100% de eficiência um país a assinar um tratado internacional. Então, se um determinado país não quiser assinar um tratado internacional, ele pode até sofrer sanções econômicas dos outros países, pode até perder acordos comerciais, pode até virar o vilão da humanidade. Mas se ele não quiser assinar, ele não assina. Assinar um tratado internacional é se ele tiver imbuído do espírito de cooperação, se ele entender que é muito melhor para ele assinar aquele tratado do que não assinar, ok? Peraí, gente, apareceu uma mensagem aqui para mim. Ok, acho que foi uma coisa do Zoom. Bom, e aí, por conta disso, o Acordo de Paris entendeu as pessoas, né, os delegados, os representantes que fizeram o Acordo de Paris, que redigiram o Acordo de Paris, entenderam isso. Vai, mais uma vez, fazer um tratado internacional que vai fracassar. Então, vamos apostar tudo no princípio da cooperação. E aí, a metodologia que o Acordo de Paris traz é uma metodologia totalmente cooperativa, que ela se ergue em cima da cooperação. Vamos ver que metodologia é essa. Em primeiro lugar, pessoal, é uma metodologia em que os países se autodeterminam as suas metas de redução. Os países vão já sentaram, né, e vão continuar sentando nos próximos anos, numa mesa de diálogo, nas conferências das partes, nas COPs, e vão se autocolocar metas de redução. Eles vão dizer, olha, eu vou reduzir 5% nos próximos 5 anos das minhas emissões comparadas ao ano de 2005. Os países é que vão se colocar as suas metas. Então, pode ser que o país A coloque uma meta mais ousada e o país B coloque uma meta menos ousada, ok? Por que isso é baseado no princípio da cooperação? Porque o que faz os países se colocarem metas ousadas, se colocarem metas que não sejam metas ineficazes, é a ideia de que eles precisam cooperar entre si, que o seu vizinho só vai colocar uma meta ousada, só vai se esforçar se você também se esforçar. Então, se você quer que os outros países do mundo se esforcem, você também tem que se esforçar. Você também tem que mostrar trabalho, mostrar esforço, ok? E isso é totalmente diferente do protocolo de Kyoto. Como é que era o protocolo de Kyoto? Vocês lembram que eu falei para vocês? O protocolo de Kyoto trouxe metas de cima para baixo. Claro que quando eu digo que é de cima para baixo, elas foram acordadas durante a conferência das partes, mas uma vez acordadas, não tinha mais como fugir daquilo. E essas metas de cima para baixo diziam que todos os países que estavam no anexo 1, que era o anexo de países ricos, iriam ter que reduzir suas emissões. E os países do anexo 2, que eram os países em desenvolvimento, não teriam que fazer nada, não tinham meta nenhuma, ok? E agora não. Agora a gente pode até comparar com a seguinte situação. A gente tem quantos alunos aqui na sala? 27, né? Olha, o número hoje, mesmo feriado, tá bom de alunos. Pois bem, o Acordo de Paris é como se eu chegasse para vocês, 27 alunos nessa sala, e dissesse assim, pessoal, é meu aniversário na próxima aula, e eu quero fazer uma festa, né? Vamos se reunir, vamos imaginar que não tem pandemia, e eu quero fazer uma festa com vocês. E aí, cada um de vocês traz alguma coisa. Eu não vou dizer o que é que vocês vão trazer. Cada um de vocês vai trazer o que quiser. Então, quem estiver nadando em dinheiro, pode trazer uma torta do Dolce Grill, que aquela torta é super cara, né? Quem não estiver nadando em dinheiro, pode trazer a garrafa de Coca-Cola, tá bom? Então, cada um de vocês é que vai saber das suas circunstâncias pessoais e dizer, olha, eu estou nadando em dinheiro e eu adoro a professora Isabela, então eu vou levar uma torta do Dolce Grill para ela, torta de R$100. Mas se você, mesmo gostando de mim, diz, não, gente, eu não estou nadando de dinheiro, não, eu sou estudante ainda, então deixa eu levar a sua garrafa de Coca-Cola que está de bom tamanho, ok? Vocês é que sabem da situação de vocês. Vocês é que sabem o quanto vocês podem contribuir. Então, vocês se autocolocam a meta. É a mesma situação
nos países dentro do Acordo de Paris. Os países que sabem qual é a sua própria situação, o quanto que eles podem reduzir, o quanto que a sua indústria vai aguentar, digamos, fazer uma transição sem quebrar, ok? Então, os países vão colocar para si mesmos as metas de redução. Era diferente se eu chegasse, como fazia o protocolo de Kyoto, se eu chegasse para vocês e dissesse, pessoal, nós temos aqui 29 pessoas na sala e vai ser meu aniversário e eu vou dizer que o Alexandre vai trazer a torta do Doce Grill, a Mariana vai trazer o centro de salgadinho e a Ana Lu, que está aqui de Belém do Pará, bem-vinda, a Ana Lu apareceu pela primeira vez aqui na minha telinha de 4 pessoas, a Ana Lu vai trazer a Coca-Cola, ok? Eu já estou determinando previamente para vocês o que é que vocês vão trazer. E aí o Alexandre, coitadinho, que ficou com a torta, ele pode se revoltar e dizer, por que eu vou trazer a torta? Ok, a torta que é o mais caro, por que eu vou trazer a torta? Não aceito trazer essa torta não, tá bom? Percebem a diferença? Pois bem, então o fato é que quando nós chegamos lá na COP21, que foi quando o Acordo de Paris foi realizado, os países já chegaram com suas metas de redução pré-definidas, voluntárias pré-definidas, ok? E aí, o que a gente observa é que, claro, aqueles países mais ricos trouxeram metas mais ousadas, até porque eles são mais ricos, ficaria muito mal, ficaria muito feio para um país rico trazer uma meta pífia, né? E os países em desenvolvimento, principalmente aqueles mais pobres, eles também trouxeram metas. Porém, as metas deles não necessariamente eram uma meta de redução agora. Por quê? Porque, vejam, se um país ele ainda quase não tem indústria, ele vai reduzir o quê? Se a população praticamente não usa muitos recursos ambientais, vai reduzir como essas emissões, ok? Então, esses países mais pobres, eles colocaram metas de subir as emissões até determinado ano, e a partir de determinado ano, eles se comprometem a reduzir as suas emissões. Então, a meta que eles colocaram foi, eu me comprometo a minhas emissões subirem somente até o ano de 2030. E a partir do ano de 2030, as minhas emissões vão começar a reduzir, ok? Então, percebem aí, né? Totalmente diferente do protocolo de Kyoto, que não trazia meta nenhuma para os países pobres. Agora, os países mais pobres têm metas, mas a meta pode ser, eu vou subir a emissão até determinado ano e a partir desse ano eu começo a reduzir, ok? Pessoal, vejam, deixa eu ver aqui se eu, o próximo slide está aqui, o próximo tópico está aqui. Vejam, os países, quando levaram as suas metas lá em 2015, se a gente fosse fazer o cálculo de todas as metas levadas, apesar de algumas metas serem ousadas, na média geral, essas metas não são suficientes para barrar o aumento da temperatura do planeta nos 2 graus Celsius, aquela meta do protocolo do Acordo de Paris. Lembra que a meta é barrar o aumento da temperatura até 2 graus Celsius, não deixar que o planeta fique mais quente do que 2 graus Celsius, né? Até a meta anterior, que é 1,5. Pois bem, então, a gente vê que as metas colocadas em 2015 não são suficientes para atingir esse objetivo. Mas isso não é problema, porque os países se comprometeram a cada 5 anos, se reunirem novamente e colocarem novas metas. Então, essas metas autodeterminadas, elas são revisionáveis a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, conforme a situação do planeta vai se deteriorando, conforme os países mais pobres, inclusive, vão melhorando suas vidas, a gente espera que isso aconteça, vão melhorando suas economias. Então, todos os países, é o que a gente espera, passem a colocar metas mais ousadas a cada 5 anos, né? É o que a gente espera. Professora, mas e se os países não colocarem metas mais ousadas? Realmente, não existe nada que obrigue os países a colocarem metas mais ousadas na próxima revisão de cenário, daqui a 5 anos, né? Nos próximos 5 anos. Não existe nada que obrigue. Mas se a gente tivesse um tratado internacional que obrigasse, os países simplesmente poderiam sair do tratado. Vejam, ele poderia simplesmente dizer, não participo mais disso, não quero mais participar dessa festa, professora Isabela, fique aí a ver navios, porque eu não vou participar da sua festa, ok? Não vou levar o bolo, a torta do Doce Grill e pronto. Então, a gente sempre
vai precisar do princípio da cooperação, porque não existe nada, eu repito, não existe nada que obrigue com 100% de força um país a participar de um tratado internacional. Se ele não quiser participar, pode ter sanção econômica em cima dele, mas ele não participa. Então, o que faz um país participar é realmente o princípio da cooperação. É uma mediação internacional contínua, ok? E aí, pessoal, essa ideia, toda essa metodologia do Acordo de Paris acabou por inaugurar um novo princípio na seara do direito ambiental internacional. Esse novo princípio ainda não está nem sendo nomeado, não está nem sendo ainda estudado pela doutrina. Fica aí até de dica para se alguém quiser fazer um artigo sobre isso, né? Quiser fazer uma dissertação de mestrado sobre isso, seria fantástico. Mas esse novo princípio foi intitulado por algumas pessoas lá na COP21. Seria o princípio da diferenciação concêntrica. E ele é um princípio que ele nasce do princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, mas ele é uma evolução desse princípio. Ele não é idêntico, ele está um passo além, ok? Um degrau acima. Por quê? Porque o princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, se vocês bem lembram que eu falei para vocês em outra aula, ele diz que todos os países do mundo têm responsabilidades para solucionar os problemas ambientais globais, ok. Mas alguns países têm mais responsabilidades do que outros. Os países que têm mais responsabilidade do que outros são aqueles mais ricos, porque têm mais recurso financeiro, e que também tiveram mais responsabilidade nos próprios problemas ambientais, em ocasionar esses problemas ambientais. Porém, o princípio da responsabilidade comum mais diferenciada não leva em conta lá no protocolo de Kyoto, que países mais pobres, apesar de historicamente não serem os maiores poluidores, estavam a se tornar os maiores poluidores. E, portanto, nenhum tratado internacional sobre mudança climática seria eficiente se não trouxesse metas para esses países mais pobres também. Era, por exemplo, o caso da China em 1997. Na época do protocolo de Kyoto. A China já era o segundo maior poluidor do mundo naquela época, ok? Pois bem, então o princípio da diferenciação concêntrica vem nos dizer que os países ainda têm responsabilidades diferenciadas, sim, responsabilidades diferenciadas conforme o seu grau de recursos tecnológicos e financeiros e conforme também o seu grau de responsabilidade histórica no ocasionamento dos problemas ambientais, ok? Porém, a responsabilidade dos países, ela tende, ao longo dos anos, a ir se encontrando no meio. Por quê? Porque aqueles países mais pobres que hoje têm pouca responsabilidade, não significa que eles vão ficar com pouca responsabilidade para sempre. Eles têm pouca responsabilidade hoje, mas a tendência é que ao longo dos anos eles venham a ganhar mais responsabilidades. Venham a ganhar mais responsabilidades conforme essas economias se fortaleçam. Conforme eles se fortalecem, eles ganham responsabilidade, ok? Então, isso é a diferenciação concêntrica, porque ela tende ao centro. Os países são diferentes hoje, mas eles tendem ao centro. Para todo mundo, num futuro hipotético, né, um futuro ideal, ter mais ou menos o mesmo grau de responsabilidades, ok? Bom, pessoal, e além disso, o Acordo de Paris, ele também vem inaugurar de uma forma muito clara, ele também vai servir como marco histórico para a sexta onda de inovação tecnológica, que já estava acontecendo, mas que com o Acordo de Paris, ela tende a acontecer de uma forma muito mais acelerada. E o que é que seria essa sexta onda? Vocês lembram que quando a gente estudou o crescimento econômico moderno, a gente viu que cada grande onda de inovação tecnológica gerou uma grande onda de crescimento econômico, né? A inovação tecnológica puxa uma onda de crescimento econômico no mundo, de crescimento endógeno. E aí, quando o Acordo de Paris nos impele a procurar por energias renováveis, nos obriga a descarbonizar a economia, porque agora os países têm metas de redução, ok? Os países vão ter que se esforçar para isso, então a gente vai ter que tirar da cartola formas criativas de reduzir as nossas emissões. Algumas formas a gente já sabe, são energias renováveis, reaproveitar os resíduos, evitar os lixões a céu aberto, porque emitem metano,
ok? Evitar desmatamentos, a gente já sabe de muitas coisas, mas a gente também vai ter que ser muito criativo para buscar outras formas, outros processos que reduzam as emissões de gases do efeito estufa. E no momento que a gente faz isso, nós inventamos novas tecnologias. A gente abre um leque de novas tecnologias, não apenas tecnologias como um dispositivo digital, mas também processos inteiros. Vejam, processos inteiros de reaproveitamento dos resíduos, de reciclagem dos resíduos, ok? Toda a sociedade hoje vai ter que, já em alguns países já faz isso, né? Vai ter que descartar seus resíduos de forma diferenciada, coletar de forma diferenciada, para aqueles resíduos recicláveis voltarem para dentro da cadeia de produção, ok? Então, todo um processo tem que ser repensado. E todos esses processos e novas tecnologias, a gente poderia apelidar de tecnologias verdes. E eles vão já estão criando, em verdade, uma nova onda de crescimento econômico. Eu, particularmente, considero que nas próximas décadas, o setor de tecnologias verdes ou de processos verdes, né, processos que nos ajudem a descarbonizar a economia, serão o novo Eldorado, digamos assim, serão o novo petróleo, serão a nova riqueza do mundo. Se antes as maiores empresas do mundo, as empresas mais valiosas do mundo, eram empresas do setor petrolífero, por exemplo, isso foi muito característico do século XX, no século XXI, serão empresas que fazem gestão de resíduos, serão empresas de energia renovável, ok? Serão empresas que fabricam carros elétricos. Ora, isso já está acontecendo. Qual é uma se eu falo para vocês? Pessoal, empresa do futuro, o que é que vocês imaginam? Vocês imaginam que a empresa de carro do futuro, vocês imaginam que a empresa de carro do futuro vai ser a Volkswagen ou vai ser a Tesla, né, do Elon Musk, que fabrica carros elétricos? Quando eu falo em empresa de fábrica, indústria de carro do futuro, eu imagino a Tesla e não a Volkswagen, ok? Pois bem, então, eu acredito que nós vamos ter no século XXI, principalmente agora nessas primeiras décadas, uma nova onda de crescimento econômico puxada por essas tecnologias verdes. O que nos leva, inclusive, a perceber que aquele medo que muitos países tinham de frear a sua economia com o combate à mudança climática, né? O medo, por exemplo, que a China antigamente tinha, que os Estados Unidos tinham, de certa forma ainda tem, de eu não posso reduzir tanto as minhas emissões porque senão eu vou frear minha economia. Você vai frear alguns setores da sua economia, mas enquanto você freia alguns setores da sua economia, você está dando espaço, você está dando abertura para outros setores florescerem, prosperarem, ok? E esses outros setores vão puxar uma nova onda de crescimento econômico, tá? Bom, pessoal, e aí, para a gente realmente fazer o Acordo de Paris acontecer, né, para os países continuarem a se reunir a cada 5 anos, para os países continuarem a cooperar, continuarem a ter esse espírito de cooperação, que é fundamental, a gente precisa de um quadro sólido, um quadro forte de governança global, ok? Esse quadro de governança global, claro, ele já começou a ser criado, eu nem diria nas últimas décadas, eu diria que um quadro de governança global começou a ser criado há séculos, ok? Porém, de uma forma mais visível nas últimas décadas, com uma diversidade muito grande de tratados internacionais na área ambiental. Tá bom? Na área ambiental e em outros setores também. Mas a governança global, ela se torna muito mais visível hoje quando nós temos problemas ambientais globais que, para serem solucionados, precisam dessa governança global. Não conseguem ser solucionados de forma isolada por um determinado país, ok? E aí, antes de eu começar a falar aqui sobre governança global, eu quero discutir com vocês o próprio conceito de governança, tá? Então, liguem aí os microfones, momento de ganhar chocolate. Liguem os microfones. Inclusive, lembrando a vocês que a Mariana, uma das nossas monitoras, tá contabilizando quem vai ganhar chocolate, viu? Bom, vamos lá. Quando vocês olham para essa figurinha que eu coloquei bem aí, essa figurinha não foi à toa, não. Essa figurinha
é a logomarca do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável, que foi um centro de pesquisa e uma revista científica também, que eu criei dentro da UNDB. Assim que eu voltei ao Brasil e comecei a trabalhar na UNDB, né, eu cheguei aqui bem novinha, tipo, alguns alunos eram mais velhos do que eu, e eu dando aula, assim, parecia mais a estudante. Mas eu toda empolgada, vamos criar um centro de pesquisa. E aí a UNDB, tipo, vai lá, Isabela, cria o que tu quiser criar, cria. Ninguém me segurava, vai, cria esse teu centro de pesquisa. Aí vamos criar o centro de pesquisa, pois pronto. E eu tão empolgada na criação desse centro de pesquisa que até eu mesma propus a logomarca para ele. Eu escolhi essa logomarca aqui. E essa logomarca tem tudo a ver com o conceito de governança, porque não foi à toa que eu escolhi essa logomarca. Então eu pergunto para vocês, na visão de vocês, o que é que essa logomarca transmite? O que é que ela quer representar? Ok? Podem começar a dizer. Eu acho que seria redes, né? uma espécie de rede de apoio. Conectados Conexão. Para que Alguém falou, Alexandre falou rede de apoio, quem falou conexão? Conexão em Vitor. redes. Ana Luísa. Vitor. e Ana Professora, Luísa. professora, Oi, Ana, pode dizer. professora, quando nós... Centros de decisão interligados. Quem Quando- falou agora? Francisco, centros de decisão interligados. Centros de Polos de decisão decisão. interligados, muito bem. Olha, Quando eu lembro do conceito de governança, eu lembro do conceito de práticas efetivas de políticas públicas interligadas. políticas, é a Ana falando, né? Pedro, Desculpa, Pedro, é porque a Ana estava bem aqui aparecendo para mim, certo? Quem mais falou? O Vitor também falou alguma coisa, não falou, Vitor? Falei, conexão. Conexão. Mariana, meu bem, você tá aí? Olá, professora, estou sim. Anota o nome de todo mundo, que todo mundo ganhou chocolate. Hoje eu vou... Oba! Quero ver se vão pagar esse chocolate. Isabela, só me repete os nomes. O Vitor, a Ana. A Ana Ana, Luísa. Ana Lu de Belém. O Isso. Francisco falou também, não falou, Francisco? O Francisco, o Alexandre Pedro. e o Pedro. Ok? Pessoal, o que é governança? Vamos lá. Governança é conexão. Governança é rede. Governança é decisão interligada, ok? Governança é absolutamente tudo isso que vocês disseram, ok? Vamos estudar, então, quais são os elementos da governança que tem tudo a ver com o que vocês disseram. Eu coloquei aqui só a serviço do SEDES, né, para lembrar para vocês que a gente vai ter artigo científico para escrever nas últimas aulas, né, o último módulo, principalmente, do nosso curso. A gente vai ter poucas aulas aqui pelo Zoom e a gente vai ter mais momentos de escrever. Eu vou botar vocês para escrever artigo para publicar, tá bom, pessoal? Bom, o que é governança? Primeiro de tudo, governança é um processo e não uma estrutura. Governança é diferente de governo. Gravem isso. Governança é diferente de governo. Governo é uma estrutura, é um corpo. O governo é o Estado, que tem um corpo de pessoas, de instituições que fazem aquele governo. Okay? É uma estrutura, são instituições hierarquizadas, inclusive. A governança, ela é um processo fluido. Ela é um processo constituído de uma rede de atores, ok? A ideia de rede. Você tem atores institucionais, instituições do Estado, e atores não institucionais, poder privado e sociedade civil. Eu considero, inclusive, sociedade civil de uma forma bem ampla. Há pessoas que consideram o termo sociedade civil mais restrito. Eu utilizo o termo de uma forma bem ampla, o que inclui empresas, inclui associações, ONGs, a academia, pessoas individuais, ok? Enfim, a sociedade civil, da forma como eu trabalho, são as pessoas que, de forma organizada, ajudam a tomar essas decisões, e elas não são o Estado, né? Elas são diferentes do Estado. Então, são atores não institucionais, tá bom? Pois bem, então, essa rede de atores vai dialogar e vai tomar decisões, ok? Através de um processo. A governança é o processo que possibilita essa rede de atores dialogarem.
Inclusive porque, vejam, eles não estão organizados numa hierarquia, eles não estão organizados numa estrutura. Então, como é que eles conseguem dialogar entre si de uma forma coordenada, de uma forma organizada? Porque existe um processo, existe aquelas ligaçõezinhas que vão organizando esse diálogo, ok? E essa rede de atores, ela é a grande riqueza de qualquer processo de governança. Porque, vejam, quando nós temos o governo, que é formado, por mais que dentro do governo existam pessoas com visões diferentes, não é? Mas são sempre um número menor de pessoas do que todas as pessoas que existem na sociedade. Quando nós falamos de governança, nós temos aí um número ilimitado de sujeitos que podem participar, de atores não institucionais, ok? De associações, de pessoas individuais, de pessoas que são membros da academia, ok? Então, você consegue trazer um número muito maior de visões diferentes, de pensamentos diferentes para dentro de um processo de tomada de decisão. E aí, problemas complexos, como problemas ambientais, esses problemas eles conseguem ser solucionados de uma forma muito mais eficiente quando você trabalha dentro de um sistema, dentro desse processo de governança, porque você dialoga com todas essas pessoas, você coloca todas essas pessoas, essas visões diferentes no radar, ok? Vejam, há problemas ambientais que, se você deixasse somente para o Estado resolver sozinho, o Estado não conseguiria resolver. Por mais se a gente imaginasse instituições do Estado que funcionassem bonitinho, por mais que elas tentem funcionar de forma bonitinha, ok, certinha, elas não conseguiriam resolver pelo simples fato de que elas não têm todas as informações, de que elas não conseguem ter uma visão 360 graus do problema. Porque para ter essa visão 360 graus do problema, de um problema complexo, você precisa ter muita gente dialogando sobre aquilo, muita diversidade de visão, ok? Quanto maior a diversidade de visão, melhor será a resposta que emergirá do problema, tá bom? Isabela, Oi. uma coisa, uma observação que eu tive em relação ao desenho, que eu observei que tem um ponto no meio que ele não está interligado entre os outros. E aí a gente pode até considerar que esse ponto que não é interligado entre os outros é como se fosse o objetivo em comum entre todas essas relações existentes. Então, eles estão em volta desse elo comum justamente para proteger e aqui proteger um desenvolvimento sustentável entre todas as nações. Mariana, é a Mariana, né, que falou? Sim, fui eu, professora. Mariana, essa tua interpretação é maravilhosa. Eu vou te confessar a verdade. Esse ponto não está interligado aí entre os outros, porque essa logomarca é aquelas logomarcas que a gente pega em sites de logomarcas, sabe? Que já estão pré-prontas. E aí tinha lá umas 500 logomarcas pré-prontas e eu escolhi essa porque eu bati o olho e disse, isso daqui é governança, né? Então, eu própria não tive como mexer na logomarca. Mas, se a gente fosse, então, dar uma interpretação, buscar uma interpretação de por que esse ponto está isolado aí no meio, sem nenhuma ligação, a tua interpretação é a melhor de todas. Sim, inclusive porque é o próximo ponto que eu vou chegar. Todo esse processo de diálogo entre os atores e tal, ele existe porque esses atores possuem um interesse comum, possuem um objetivo comum. Então, aquele pontozinho lá no meio, perfeitamente, ele pode ser interpretado como um objetivo comum, como um interesse comum de todos esses atores. Vejam, todos esses atores vão dialogar, pessoal, não porque, vamos aqui ficar mirabolando no diálogo. Não. Qualquer processo de governança, as pessoas dialogam com vistas ao interesse comum. Se ficar só dialogando, vamos aqui dialogar para nada, assim, sem a gente ter um objetivo, sem o diálogo ter um objetivo, quando o objetivo não é tomar uma decisão, ok? Então, aquilo não é governança, aquilo é uma rede de amigos que gostam de dialogar. Aquilo é o Pierce versus Pierce, que é a live que eu faço com a minha irmã, que a gente gosta de filosofar, filosofia de bar, né? Mas a gente não está tomando nenhuma decisão, ok? A gente está simplesmente exercendo a nossa criatividade e exercendo a nossa capacidade de diálogo. Isso é muito legal, isso é muito válido sobre diversos aspectos, mas isso não é governança. Para ser considerado governança, todo aquele diálogo, toda aquela interação entre os atores tem que ser com vistas a um processo de decisão, a tomar uma decisão no final, a um interesse
comum, ok? O que é que une todas aquelas pessoas? O que é que elas querem, ok? Pois bem, e aí esse diálogo também, vejam, se trata de uma participação deliberativa, não é uma participação no método agregativo, isso é uma questão de teoria da democracia. O método agregativo é aquele método que as pessoas não dialogam antes e simplesmente eu vou agregar as preferências das pessoas, agregar o que cada pessoa quer e fazer e ver quem ganha, né? Qual é a maioria, mas sem provocar nenhum diálogo entre elas, né? O método agregativo é como se eu chegasse aqui para vocês e simplesmente perguntasse, pessoal, levanta a mão, quem é a favor, sei lá, vamos dizer aqui, quem é a favor da nossa aula mudar para terça e quinta-feira? Eu não coloco vocês para dialogar, eu simplesmente pergunto quem é a favor. Aí a maioria vai dizer que é a favor, e a gente muda para terça e quinta-feira. Isso é um método agregativo. Eu simplesmente vejo o que a maioria quer e não provoco nenhum diálogo. No método deliberativo, ao contrário, eu vou dizer assim, pessoal, eu estou com a proposta de mudar a nossa aula para terça e quinta-feira. O que é que vocês acham? Dialoguem aí para a gente tomar uma decisão. E aí vocês vão começar a dialogar. Aí a Mariana vai dizer, eu não posso terça e quinta, porque eu já tenho outro compromisso. Aí o Luiz Ribeiro vai dizer, terça e quinta é ideal para mim, inclusive, se continuar sendo segunda e quarta, eu não vou poder participar. E aí vocês vão dialogar, e no final, se não existir um consenso, aí sim a gente parte para a votação, para ver o que a maioria quer. Mas teve todo aquele processo inicial de diálogo, porque no processo inicial de diálogo, eu vou conseguir ouvir a opinião do outro. O outro vai ter a chance de me convencer, ou a gente vai ter a chance de criar uma solução comum, uma solução conciliatória comum, ok? Então, esse momento deliberativo é a chave. Inclusive, há várias teorias de democracia que dizem que a chave da democracia, o coração da democracia, não é nem sequer o momento do voto, é o momento que precede ao voto. É o momento em que as pessoas deliberam na arena pública. É o momento, por exemplo, que a gente está aqui deliberando se o país deve ter, sei lá, vamos imaginar aqui, se deve continuar ou não deve continuar o auxílio emergencial. Aí todo mundo está dialogando sobre isso, postando nessa rede social sobre isso, pressionando os seus representantes políticos sobre isso, ok? E aí o momento do voto, os momentos que os nossos representantes políticos vão votar lá no Congresso, é o final do processo. É depois que que a sociedade já deliberou muito, que eles lá no Congresso, inclusive, já deliberaram muito, já tentaram convencer uns aos outros, ok? E aí, no final, é que tem a votação para a gente ter realmente uma decisão, porque não dá para a gente ficar dialogando para sempre. O processo tem que ter um momento de decisão, né? Mas antes disso, já teve todo o momento deliberativo, tá? Então, qualquer processo de governança, ele precisa desse momento de deliberação. Se não tem deliberação, não é governança. Se não tem deliberação, a gente está fazendo uma simples agregação de interesses, né? O que é que a maioria quer, mas não é deliberação. Então, vejam, os tratados internacionais, incluindo o Acordo de Paris, eles foram construídos num método deliberativo, certo? O que é que são as famosas COPs, as conferências das partes, são justamente as reuniões anuais nas quais os países que assinaram a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, vão lá todo santo ano, sentar ao redor de uma mesa e dialogar, e deliberar. E aí eles passam anos e anos e anos deliberando, até que no final sai o protocolo, né? Saiu o protocolo de Kyoto e saiu o Acordo de Paris mais recentemente, depois de todo esse processo deliberativo, ok? Então, veja. Oi. Por favor, me diz uma coisa aqui. Quando você coloca bem aqui no slide, poder privado, isso engloba o quê? Associações, mercado ou outras coisas? Muito bem. Eu coloquei poder privado porque muitas pessoas utilizam o termo sociedade. Não é errado, né? Existem várias formas de você utilizar e interpretar o termo sociedade civil. Então, muitas pessoas, autores e tal, utilizam o termo sociedade civil de uma forma mais restrita. Falam de sociedade civil como terceiro setor, que é o que engloba associações, ONGs, academia, mas são atores sem finalidade lucrativa, ok? E aí, eles diferenciam, então, sociedade civil, tiram de dentro da sociedade civil as empresas, porque as empresas têm finalidade lucrativa. Então, por isso que eu botei poder privado, para dizer que as empresas também são sujeitos não institucionais.
Porém, eu, Isabela, eu gosto de utilizar o termo sociedade civil de uma forma mais ampla, incluindo as empresas dentro da sociedade civil. Porque quando eu trabalho com esse conceito de governança, né, principalmente a governança ambiental, fica muito claro que nós temos dois grandes grupos de atores. Estado e aquele grupo que não é Estado. O que não é Estado eu coloco dentro do mesmo bolo, é a sociedade civil. As empresas, por exemplo, quando elas participam de elaboração de leis, elas participam com o mesmo peso, com o mesmo status, digamos assim, das associações, das ONGs. Se tem uma audiência pública, se é feito um fórum para pensar na elaboração de determinada lei, aí vai lá representante das empresas, representante das ONGs, representante dos centros de pesquisa das universidades, todo mundo vai meio que em pé de igualdade para dialogar com o Estado para fazer uma lei, ok? Então, por isso que eu coloco todo mundo no mesmo bolo. Mas eu separei aí só para ficar claro que empresas também integram esses atores não institucionais, tá bom? Beleza, gente. E aí, só reafirmando que o princípio da cooperação, que é fundamental dentro da ideia de governança, ele trabalha com relações de coordenação, negociação e persuasão. Não existe hierarquia dentro dos atores que trabalham, que estabelecem uma relação de governança, um processo de governança. O que existe é coordenação, negociação e persuasão. A gente sempre vai precisar, claro, que um determinado ator faça, às vezes, de coordenador, né? Que, sim, organize o debate, digamos assim. Seja o mediador do debate. Vamos dialogar? Vamos. Todo mundo está aqui em pé de igualdade dialogando? Tá. Mas alguém tem que organizar o debate para não virar aquela confusão. Então, alguém vai fazer esse papel de coordenação. E, geralmente, quem faz o papel de coordenação são as instituições do Estado, né? Seja o Estado nacional, dentro quando tá, por exemplo, para elaborar uma lei nacional, ou organismos internacionais, como as Nações Unidas, que nascem da soberania dos Estados, né? Então, as Nações Unidas, na minha opinião, também entram como ator institucional, porque elas representam ali a união de todos os Estados, tá bom? E, geralmente, são os atores que fazem a coordenação. Pessoal, tá aqui entre os nossos participantes a Suzy está assistindo todas as aulas, e a Suzy aqui hoje, Suzy do Telegram tá aí. Eu acho que logo hoje a Suzy não tá, mas ela tá em todas as aulas. Mas eu citei a Suzy porque a Suzy participou junto comigo lá no Porto do Itaqui, na elaboração do plano de área, que é um plano de área para combater acidentes com óleo, né, para deixar o porto como um todo preparado. Se acontecer um acidente com óleo, aqueles acidentes catastróficos, né, com óleo, que a gente já viu na história acontecendo, então se acontecer algum acidente catastrófico com óleo, o porto inteiro já está preparado para agir, já vai ter boia, lancha, manta absorvente, tudo preparado para agir, para não deixar o vazamento se estender e chegar nas praias. E aí, todas as empresas do Porto se uniram para elaborar esse plano, para comprar os equipamentos, comprar os recursos, ok? Para estarem alinhadas e saberem o que é que cada uma deve fazer se surgir uma emergência assim. Então, foi um exemplo muito claro de governança, porque, na época, eu estava na coordenação de meio ambiente, né? Era integrante da coordenação de meio ambiente, e da EMAP, que é a empresa que administra o porto, e a EMAP, apesar dela ser um membro do plano de área, ela ser uma das empresas do plano de área igualzinha às outras, a gente não era superior a ninguém ali, mas a EMAP, como era a empresa administradora do porto, se colocou na função de coordenadora. Então, quem é que tinha a responsabilidade de sair ligando para todas as empresas, fazer ata de reunião e fazer aqueles memorandos, aquelas minutas e blá, 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 toda aquela burocracia horrível? A EMAP, ok? A EMAP coordenava tudo isso, mas era um ator igualmente às outras empresas presentes, com o mesmo grau de responsabilidade e também de direitos, né, das outras empresas presentes. E aí, para a gente construir o plano de área, foi na base da negociação, né? O que é que cada empresa pode contribuir?
qual é o grau de responsabilidade de cada empresa. Vamos lá, algumas empresas não queriam participar, e aí, ao invés de a gente ir para uma ação judicial, que demorar muito, vamos tentar persuadir essas empresas a participarem, né? Tipo, pega praticamente a empresa pela mão e puxa e dizer, vamos participar, vamos lá, né? Então, foi realmente um trabalho muito claro, muito visível de governança e serve como excelente case de governança, tá bom? Bom, pessoal, e aí a gente vê que os atores da governança global, agora, esse case que eu falei para vocês é um caso de governança local, né? É 1000 vezes mais simples, porque eram 32 empresas no Porto do Itaqui. Nem se compara com a gente fazer uma governança global com mais de 100 e tantos países do mundo, né? Com interesses muito mais abrangentes. Então, a governança global, obviamente, ela é muito mais complexa do que casos de governança local. Ok? E aí, eu aqui tentei estruturar para vocês, para deixar bem fácil, também está lá na tese, uma sistematização de quais seriam os atores da governança global, ok? Então, como eu falei, existem 2 grandes grupos de atores institucionais e atores não institucionais. No quadro de governança global, os atores institucionais, eu considero, né, eu, Isabela, considero que são os estados nacionais, né? Tipo Brasil, Estados Unidos, Argentina, Itália, França, etc. Enfim, os países, eles são atores do direito internacional, ok? Também blocos de países, o bloco como o Mercosul ou a União Europeia é em si também um desses atores, ok? E também as organizações internacionais que nascem do poder estatal, como a ONU, suas agências, também a OMC, a FMI, né, aquelas da Convenção de Bretton Woods. Bom, e aí, além dos atores institucionais, agora a gente entra na parte interessante. Nós temos os atores não institucionais, que são ONGs e empresas transnacionais, ok? Líderes individuais, né? A Greta lá, a menininha das trancinhas no cabelo, a Greta lá levantando cartaz de greve climática, de greve das crianças pelo clima, e a academia, né? A comunidade científica é muito forte nesse cenário de governança global. Por exemplo, nós temos diversos centros de pesquisa pelo mundo que dialogam diretamente com os líderes mundiais, que toda conferência internacional, esses centros de pesquisa, cientistas estão lá levando seus estudos. Oi, Mariana. Eu acompanho muito a Gretchen, mas eu não entendo algumas coisas, né? Justamente por ela não ser brasileira e tudo mais. E aí ela sempre levanta um cartaz, é escrito isso, greve climática, mas assim, em que sentido que ela faz isso? Eu ainda não entendi. Aquele cartazinho que ela levanta, como eu falo, ela começou, né, a estudar o tema da mudança climática por ela mesma, sozinha. Ela tem uma condição especial, uma síndrome esqueci o nome da síndrome que ela tem. E essa síndrome faz com que ela tenha pouca interação social com outras pessoas, mas ela tem um alto poder de concentração, e absorção de informação. Então, por isso é que desde criança ela tem esse poder de conseguir ler e passar horas e horas e horas estudando um determinado tema. E aí ela estudou muito a mudança climática e aí ficou apavorada com o que ela estudou, né? Ela ficou apavorada, tipo, meu Deus, o mundo vai acabar e os adultos não estão percebendo isso. E aí ela, então, ela escreveu um cartaz assim, greve na sexta-feira, greve das crianças na sexta-feira. Eu vou traduzir aqui. O que ela escreveu foi Friday for Future, strike, uma coisa assim, strike. Gente, alguém me lembra qual a frase exata que tem? Tipo, Friday for Futures, mas também tem strike, que é greve. Enfim, ela escreveu essas frasezinhas no cartaz, né? Tipo, greve das crianças, greve pelo futuro, e foi para frente do Parlamento Europeu com esse cartazinho. Toda sexta-feira ela estava lá, né? Por isso que é Fridays for Future, né? Sexta-feira pelo futuro. Toda sexta-feira ela faltava aula. Ela era uma das melhores alunas, mas faltava aula na sexta-feira. Por isso que tem muita gente que critica a Greta, dizendo, olha aí, a menina faltando uma aula, vai pra aula, menina, vai estudar. Mas, enfim, ela estudava muito e ia com o cartazinho dela, faltando aula, para frente do Parlamento Europeu. E era um protesto, por quê? Por que isso chamou muita atenção? Porque se aqui no Brasil
um estudante falta aula, meio que ninguém liga, né? Tipo, tanta gente falta aula, tanta gente mata a aula para ir para a praia, né? Mata a aula para jogar futebol com amigos. Lá no país dela, naqueles países do norte da Europa, uma criança faltar aula é algo inadmissível. É algo assim que os adultos choca, sabe? Choca os adultos uma criança faltar aula. Então, ela estava assim, peitando os adultos e dizendo: eu não vou para aula enquanto vocês não resolveram o problema da mudança climática, ok? Era quase como se fosse quase não, era uma forma de peitar os adultos, né? Tipo, vocês estão chocados porque eu não estou indo para a aula, pois eu vou continuar sem ir para a aula enquanto vocês não derem atenção ao tema. E aí, isso chamou realmente a atenção da mídia e aí se transformou nesse movimento global. Ok? Porque no país dela chamou muita atenção. Talvez se a Greta fosse brasileira e estivesse levantando esse cartaz na frente do Congresso Nacional, aqui no Brasil, ninguém ia ligar muito, ok? Enfim, mas lá no país dela, uma criança faltar aula e uma criança ter toda aquela bagagem de conhecimento científico sobre o tema que ela tem, realmente chamou muita atenção, ok? Bom, pessoal, aí... Vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês. Dentro desses atores não institucionais, vejam, nós temos, eu coloquei aí também empresas, certo? E eu quero dar um destaque para vocês. Em 1992, na Conferência do Rio de 92, nós tivemos o mundo inteiro na Conferência do Rio. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? E também tivemos empresas presentes ali. Mas as empresas, em 92, elas eram o primo pobre, elas eram o patinho feio da conferência. Elas ficavam assim no cantinho escondidas e com medo de tacarem ovo nos representantes da empresa, sabe? Tipo, elas tinham medo de falar, medo de dizer: oi, a gente quer ser sustentável, porque elas eram consideradas mesmo vilões do mundo. Porém, hoje, o quadro é completamente o inverso. Se, claro, algumas pessoas ainda olham as empresas como vilões, né? E ainda tem essa visão das empresas como vilões, vejam que na arena internacional, nessa arena de deliberação internacional, elas hoje são consideradas as grandes protagonistas do debate. Hoje, as empresas, eu vou repetir, hoje as empresas são consideradas protagonistas do debate. Quem hoje mais levanta a bandeira da sustentabilidade no cenário internacional são empresas. Quem hoje mais dá soluções sobre como a gente vai fazer uma transição para a economia descarbonizada são empresas. Quem hoje vem com soluções criativas e quem hoje coloca dinheiro nisso são empresas. Quem hoje pressiona governos que não querem fazer essa transição são empresas, ok? Claro, eu não estou falando das empresas da velha economia, né? Do setor petrolífero, por exemplo. Eu estou falando, inclusive até empresas do setor petrolífero, algumas também levantam bandeiras de combate a acidentes, de prevenção a acidentes, etc. Mas as empresas, elas têm se tornado, nos últimos anos, as grandes protagonistas da arena internacional. Eu não digo só da arena internacional, mas também de diversas localidades. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, por exemplo, eu fiz uma live com uma jovem cientista da Bahia, o nome dela é Ana Luísa Bezerra, ficou até salvo no YouTube da empresa Virtu Ambiental, empresa que eu ajudei a fundar, sou uma das cofundadoras da empresa Virtu Ambiental, enfim. Mas essa live foi com a Ana Luísa Bezerra, lá da Bahia, e a Ana Luísa Bezerra, ela fundou a sua própria empresa. E ela fundou uma empresa de tratar água da chuva, a custo muito baixo, em comunidades rurais. Então, ela criou um dispositivo, ela criou uma tecnologia muito barata para tratar a água da chuva em comunidades rurais e fazer com que essa água da chuva se torne potável para as pessoas beberem, ok? E é uma empresa, ok? Ela não tem uma ONG, vejam, ela tem uma empresa, ok? E aí, como empresa, ela faz muitos trabalhos voluntários, ela faz muita coisa que a gente poderia dizer: nossa, isso daí é uma ação social que ela está fazendo. Até parece ação social, mas ela é uma empresa. Porque hoje
as empresas mais recentes, assim, que mais recentemente constituídas no mundo, as empresas que estão liderando isso, que são consideradas protagonistas, elas não são aquelas empresas que visam somente o lucro, são empresas que possuem missão. Tanto é que hoje você chega numa boa empresa, uma empresa bem administrada, a primeira coisa que você vê é a missão, o valor, visão, missão e valores, ok? Ou seja, as empresas, elas colocam para si mesmas uma missão. E a missão das boas empresas não é, eu quero ganhar dinheiro. Não. A empresa, ela ganha dinheiro, ela precisa sim ganhar dinheiro, ter lucro, para ela poder continuar reinvestindo, para ela poder continuar se expandindo e reinvestindo naquela missão dela. E ela vai perseguir aquela missão, ok? Tipo, a empresa que eu ajudei a fundar, a Virtu Ambiental, a gente estabeleceu como missão da Virtu contribuir para o desenvolvimento sustentável. Não é coincidência, né, que essa também eu sempre digo que é a minha missão de vida. A minha missão de vida como pessoa individual, eu sempre digo, desde que eu comecei a estudar o tema, eu sempre digo, minha missão de vida, eu tô aqui nesse mundo para ajudar a fazer uma sociedade mais desenvolvida e uma sociedade que esse desenvolvimento consiga perdurar no tempo. Por isso é um desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente eu juntamente com outros cofundadores, nós fomos fundar a empresa. Quando a gente pensou na missão, obviamente, isso surgiu na mente. Olha, a gente está fundando uma empresa porque nós queremos contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, a empresa precisa ganhar dinheiro? Óbvio, precisa ganhar dinheiro para pagar, né, quem trabalha na empresa, para pagar a equipe, para pagar o time, para se expandir, para continuar perseguindo essa missão. Mas essa ideia, portanto, das empresas protagonistas, elas hoje são amplamente reconhecidas pelas Nações Unidas, são reconhecidas por fóruns internacionais assim. Tanto é que as Nações Unidas criou uma espécie de iniciativa só para as empresas, chamado Pacto Global. O que é o Pacto Global? É um fórum das Nações Unidas em que os participantes são exclusivamente empresas e as empresas, elas dialogam entre si ali sobre práticas, né? Práticas sustentáveis, como fazer, como alcançar melhor os objetivos do desenvolvimento sustentável dentro de cada área de atuação delas. E aí tem até o prêmio do Pacto Global, etc, etc. Então, muitas empresas boas hoje assinam o Pacto Global e têm com muito orgulho essa brand, só até uma brand, né? Só até uma marca, até um ativo para a empresa dizer que ela faz parte do Pacto Global, ok? Professora, Oi. outro exemplo também pode ser o Fórum Mundial de Davos, que a gente vê a questão ambiental muito forte sendo debatida lá entre os grandes players do mercado internacional. Sim, com certeza. Pessoal, no último Fórum Internacional de Davos, eu nunca soube direito como é que a gente pronuncia, né? Vejam, o que mais foi debatido lá foi a questão da desigualdade no mundo, né? Desigualdade e sustentabilidade. Eu digo que é urgente que a gente pare de demonizar o setor privado. A gente tem que parar de fazer isso, né? Quando eu digo a gente, eu estou me colocando dentro da comunidade científica, do âmbito ambientalista, porque eu ainda vejo muito dentro da comunidade científica, do setor ambiental, pessoas que demonizam as empresas, demonizam empresários, demonizam o setor privado. E vejam, quem é que cria riqueza no mundo? São as empresas. Elas é que criam riqueza. Elas é que são os sujeitos mais criatíveis e ágeis para encontrar soluções, ok? Claro, a gente tem exemplos de empresas ruins, e como temos exemplos de empresas ruins, mas a gente tem que reconhecer as boas empresas, valorizar as boas empresas, inclusive para essas boas empresas tirarem de cena as ruins, ok? Joga fora as ruins e deixa espaço para as boas empresas florescerem. E aí, em Davos, o que foi muito discutido esse ano, tem sido muito discutido, esse ano ficou muito, muito, muito forte isso, foi como é que a economia mundial ela pode ser menos desigual. Que instrumentos a gente pode utilizar para a economia mundial deixar de ser tão desigual e também ser uma economia mais sustentável. Ok? Foi muito falado sobre isso hoje. Inclusive, pessoal, hoje, não sei se vocês acompanham alguns youtubers, né? Algum desse pessoal de influenciadores digitais, que tem falado muito sobre coisas financeiras, canais financeiros e tal.
Tem uma que eu gosto muito, o nome dela é a Natália Arcuri, talvez alguns de vocês conhecem, e ela ela se construiu como influenciadora digital dentro dessa temática de negócios, né? Essa temática de vamos investir na Bolsa de Valores, e quando a gente fala Bolsa de Valores, todo mundo acha que é coisa do demônio, e boa parte das vezes há até razões para a gente achar isso, porque tem muita gente que trabalha na Bolsa de Valores que, com essas crises financeiras de 2008, realmente fez coisas erradas, né? Mas a Natália Arcuri, ela vem com essa pegada muito de, olha, nós estamos aqui ajudando as pessoas a se empoderarem, a terem independência financeira, a fazer um país melhor, ok? A gente precisa de crescimento econômico, é o que eu também sempre defendo. A gente precisa de crescimento econômico porque, para a gente investir em tudo que é essencial, em saúde e educação, precisa de riqueza. Saúde e educação não caem do céu, precisa de riqueza para a gente investir nisso, ok? Precisa de dinheiro para ser investido nisso. De onde é que esse dinheiro vem? Vem das atividades econômicas, tá? Então, a gente precisa parar de demonizar as atividades econômicas, parar de demonizar os empresários e, claro, a gente vai apontar o dedo para empresas ruins, sim, tem que fazer isso, justamente para empresas ruins saírem de cena e deixar as boas empresas florescerem, tá bom? Bom, pessoal, e aí, o porquê da governança global? Eu estou falando muito de governança global, eu já dei uma pista, né, de por que é tão importante a gente falar de governança global. Simples. Os problemas ambientais hoje são globais, ok? Pessoal, vejam, a gente viu que um dos primeiros princípios do direito internacional foi o princípio da prevenção dos danos transfronteiriços. Aquele litígio lá entre os Estados Unidos e Canadá, que a poluição da indústria do Canadá estava atravessando a fronteira e provocando danos nos habitantes norte-americanos. Vejam, aquilo dali era um caso de dano transfronteiriço entre dois países vizinhos. Isso ainda acontece? Claro que sim. Isso ainda é preocupação do direito internacional? Claro que é. Porém, quando a gente fala de governança global, eu estou muito além disso. Eu estou pensando num quadro muito mais complexo do que isso, muito mais complexo do que o problema de vizinhos, do que o problema de países vizinhos. Eu estou pensando em problemas ambientais que afetam o mundo inteiro, que não vão afetar só ali a fronteira, vão afetar o mundo inteiro, ok? Então, a mudança climática é um dos maiores exemplos disso, como eu já falei em outras aulas. Os gases, o gás carbônico e outros gases que provocam efeito estufa, emitidos pelo país A, eles vão para a atmosfera e vão provocar danos no país do outro lado do mundo, ok? Países que às vezes não têm praticamente nenhuma expressividade em termos de emissões globais dos gases de efeito estufa, países como Tuvalu, Vanuatu, aqueles países bem pequenininhos que são ilhas, eles praticamente não contribuem em nada para a mudança climática, não tem peso praticamente zero na mudança climática e são os mais atingidos hoje pela mudança climática, ok? Então, as fronteiras não existem. Quando a gente fala de problemas ambientais globais, né, problemas como mudança climática, fronteiras é algo que não existe, tá bom? E aí, a gente tem alguns conceitos teóricos que nos auxiliam a entender isso. Por exemplo, o conceito de patrimônio comum da humanidade. Esse conceito foi proposto já há várias décadas pelo professor Alexandre Kiss, professor francês. Ele é um dos doutrinadores mais famosos do mundo da área de direito ambiental, ok? E aí, quando ele propôs o conceito de patrimônio comum da humanidade, ele estava a falar de ativos ambientais, de riquezas ambientais que possuem uma importância global, ok? Não significa que os países onde essas riquezas estão não possuem a soberania sobre aquele território. Claro que possuem a soberania sobre o território, mas a importância daquele ativo ambiental é uma importância global. Por exemplo, a Amazônia. A gente já falou sobre a Amazônia aqui no curso. É claro que o Brasil é soberano na Amazônia, né? Não precisa vir político X, Y, Z, dizer que a Amazônia é nossa. É claro que a Amazônia, sobre o princípio da soberania, né, é nossa. É claro que é inadmissível, isso realmente acontece, alguns países acharem que podem determinar como é que
o Brasil vai agir dentro da Amazônia. Não, quem define como é que nós vamos agir dentro da Amazônia somos nós, que fique claro. Mas, ao mesmo tempo que nós temos a soberania territorial sobre a Amazônia, nós também temos o dever de protegê-la, porque a Amazônia possui uma importância global. É legítimo, portanto, que outros países se preocupem com a Amazônia. Essa preocupação é legítima, porque é uma área florestal de importância global. Como eu já falei, se a Amazônia deixar de existir, o clima mundial fica completamente colapsado. A Amazônia ela tem contribuição direta na regulação do clima mundial, na preservação da biodiversidade genética do mundo, ou seja, controle de pragas, de epidemias e até mesmo patrimônio genético do mundo, patrimônio genético que vai servir para as futuras gerações. Também nos recursos hídricos, a maior bacia hidrográfica do mundo, em termos de volume de água, ok? Portanto, é um patrimônio comum da humanidade, assim como as geleiras do Ártico também são. As geleiras do Ártico, o Alasca dos Estados Unidos é cheio de geleira. Então, o Alasca também toda aquela geleira do Alasca também é um patrimônio comum da humanidade. Patrimônios culturais, então, Torre Eiffel, Coliseu, tudo é patrimônio comum da humanidade. Tem até aquela lista das 7 maravilhas do mundo, não é? Por acaso alguém vai dizer que a Itália não é a dona, não é a soberana no Coliseu? É claro que a Itália é soberana no Coliseu. Mas, Centro Histórico de São Luís. Mas isso não. São Luís é patrimônio comum da humanidade. Por que o político XYZ não se revolta com o título de São Luís como patrimônio comum da humanidade, do Cristo Redentor como patrimônio da humanidade? Por que isso não se revolta, né? Porque sabe que é uma expressão para dizer que aquilo é importante para o mundo inteiro, mas o Brasil é soberano naquilo, ok? Bom, pessoal, um outro conceito interessante é a tragédia do bem comum, que nós já trabalhamos na aula. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista global, a gente observa que existem recursos ambientais como a atmosfera que padecem da tragédia do bem comum, justamente porque é um bem comum, a atmosfera é um bem comum, e aí todo mundo emite seus gases, todos os países emitem seus gases para a atmosfera, e nenhum país vai aceitar deixar de emitir se perceber que os vizinhos não estão se esforçando, né? Aquela velha história dos pastores. Novamente o Vitor está aparecendo aqui na minha tela, e agora para sempre, quando eu falar da tragédia do bem comum, eu vou me lembrar do Vitor todo empolgado, dizendo, não, eu vou conversar com meus vizinhos, ok? Pois bem, Vitor, exatamente. O Acordo de Paris está tentando fazer com que os vizinhos conversem entre si para que a gente emita gases de efeito estufa de forma mais controlada, até chegar no zero, né? Até chegar na emissão zero. Porque a atmosfera é um exemplo de tragédia do bem comum. Outro conceito é o de planeta Gaia, proposto pelo James Lovelock. Esse conceito é muito interessante, gente. Vocês já assistiram o filme... Aquele filme dos azulzinhos, como é o nome dele? Eu esqueci agora. Avatar. Vocês já assistiram o filme Avatar? Já? Pois bem, vocês lembram no Avatar que a árvore, onde o povo Na'vi morava, a árvore em si, tinha lá várias árvores que elas elas estavam todas integradas, né? O planeta era um grande ser vivo, né? O planeta em si era um ser vivo. Ok? E todos os habitantes daquele planeta, os seres vivos daquele planeta estavam interligados uns com os outros, ok? Então, o James Lovelock, ele tem essa ideia de que o planeta Terra inteiro é um grande ser vivo. E tudo que existe no planeta é como células desse grande ser vivo, ok? Nós, seres humanos, portanto, somos células desse grande ser vivo chamado planeta Terra. E aí, no momento que a gente começa a agir de forma a degradar o planeta, nós estamos agindo como células cancerígenas, né? Células que atacam o próprio corpo que elas fazem parte. Nós não somos vírus, pessoal. Vírus é algo... Eu já tenho visto algumas pessoas dizer assim, o ser humano é comparável ao Covid, né? Um vírus que ataca o planeta. Não, nós não somos vírus, porque nós fazemos parte do planeta. Vírus é um ser estranho que entra dentro do corpo. A célula cancerígena, ao contrário, ela é uma célula do próprio corpo
que se revolta e começa a atacar o próprio corpo, porque o corpo que ela faz parte. Então, nós estamos, na verdade, agindo como células cancerígenas. E aí, o James Lovecock diz que em um determinado momento, o planeta Gaia, o corpo vai reagir. O corpo vai começar a identificar que tem um tumor ali, que tem algumas células que estão agindo como câncer, e vai atacar essas células, vai se defender, ok? Então, ele diz que o planeta vai se vingar de nós, né? Então, ele lançou um livro chamado A Vingança de Gaia, né? A vingança do planeta contra as células que ficam atacando o seu próprio corpo. Bom, e aí, outro conceito interessante é Spaceship Earth, né? Nave Espacial Terra, do Kenneth Boulding. O Kenneth Boulding, ele trabalha muito com o tema dos resíduos, né? O que é resíduo, pessoal? Para quem não tem muita habitualidade com o tema, resíduos é lixo, é o que a gente chama de lixo, mas a gente não fala mais o nome lixo, porque o nome lixo dá a ideia de algo que você descarta, algo que você joga fora. E o que o Kenneth Boulding veio dizer é que não existe fora. Não tem aquela expressão, ei, joga isso no mato, joga isso fora. Não existe fora. O planeta Terra é uma grande nave espacial e, portanto, tudo que a gente produz de resíduos continua aqui dentro e vai continuar aqui dentro, né? Então, imagine que imagine que vocês estão viajando para a Lua dentro de uma nave espacial. Vocês sabem que tudo que os astronautas utilizam fica circulando lá dentro, né? Porque eles não podem jogar nada fora, eles não até podem jogar alguma coisa fora se é uma viagem curta, mas se é uma viagem longa, eles vão precisar reutilizar tudo que está dentro da aeronave. Então, vão precisar reutilizar a água, ok? Então, o xixi não vai poder ser jogado fora, o xixi vai ter que ser reciclado, tá bom? Então, não existe fora. A Terra, ela é uma grande nave espacial e tudo que a gente acha que está jogando fora, na verdade, está ficando dentro dessa grande nave espacial, tá bom? Bom, pessoal, e aí, o último conceito que eu quero trazer para vocês, que eu já apresentei em aula passada, é o conceito de limites planetários, ok? Existem limites de segurança, tá? Limites de segurança que, se a gente está abaixo desse limite, então ok. Se a gente ultrapassa esse limite de segurança, nós entramos numa zona de risco. Zona de risco para a própria humanidade, ok? E aí o Johan Rockström, com o time dele da Universidade de Estocolmo, eles identificaram 9 limites planetários. E a gente, no final dessa aula, vai ver cada um desses 9 limites planetários, tá bom? Mas bem, pessoal, então o fato é que problemas ambientais globais exigem uma resposta global. Não dá mais para ser respostas nacionais, ou mesmo não dá para ser tratados bilaterais ali entre vizinhos, ok? Tratados bilaterais até funcionam se for para a gente partir depois para uma resposta global, como o tratado bilateral está sobre o clima, né, sobre gases de efeito estufa, que já chegaram lá no Acordo de Paris previamente acordados. Ótimo. Mas é sempre pensando numa etapa posterior que nós vamos ter uma resposta global, tá bom? E aí uma resposta global demanda governança global, demanda uma arena de diálogo global, demanda uma coordenação global, um diálogo coordenado global, ok? Então, essa governança global se embasa em direito planetário. Vejam, esse direito planetário é um conceito que tem sido defendido pela minha orientadora tanto do mestrado quanto do doutorado, a doutora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra. Outros autores também utilizam esse termo, mas ela é uma das principais defensoras, né, uma das principais divulgadoras lá na Europa. Diz que o direito internacional ambiental, né, todos esses tratados internacionais, a gente estuda eles dentro da disciplina Direito Internacional Ambiental. Mas ela disse que esse direito internacional ambiental, ele foi construído em velhos paradigmas, né? O paradigma de que dá para os países fazerem soluções entre eles, entre 2 ou 3 ou 4, né? E foi construído dentro da ideia de fronteiras, ok? E a verdade é que nós temos problemas ambientais globais hoje que precisam de uma nova mentalidade, a mentalidade de um direito
planetário, que consiga enxergar, apesar dos países serem soberanos, ok, a gente não está aqui negando a soberania dos países, mas é preciso enxergar que os países, eles precisam cooperar entre si e se enxergarem como elementos de um todo maior, de um planeta, de uma família global. Nós somos uma família global. E quando eu digo nós somos uma família global, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que os países têm idêntica situação hoje, porque uma vez eu utilizei essa frase, há umas 3 semanas atrás, na live com a minha irmã, eu utilizei essa frase, nós somos uma família global. Aí ela deu um pulo. Alto lá, que nós não somos ainda uma família global, porque os países ainda são muito, muito diferentes entre si, que ainda tem países ricos e países pobres. É verdade. Quando eu digo que nós somos uma família global, é porque nós deveríamos ser, né? Estou falando do ponto de vista normativo, do dever ser. Nós deveríamos nos enxergar como uma família global. É assim como a gente deveria se enxergar sobre esse aspecto da governança global, ok? Bom, pessoal, e aí, vejam, o direito planetário, ele requer necessariamente uma resolução conjunta e dependente de todos os países. Ele requer cooperação entre todos os países. Seria impossível, por mais, vamos imaginar assim, o direito internacional ambiental, eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês a diferença entre o velho paradigma do direito internacional ambiental e o novo paradigma do direito planetário. No direito internacional ambiental, era possível que um grupo de 10 países fizesse um acordo entre eles, e a gente teria um tratado internacional, ok? Por exemplo, um grupo de 10 países consegue fazer um acordo entre eles sobre resíduos, né? Para dizer, olha, eu não vou mandar para o seu país o meu resíduo tóxico, ok? Era possível. A gente tem um tratado internacional chamado Convenção da Basileia, que trata justamente disso, né? Os países não podem mandar para países mais pobres seus resíduos tóxicos, quando a gente sabe que aqueles países mais pobres não vão conseguir tratar esses resíduos, tá bom? Então, é possível 10, 15, 20 países acordarem isso entre eles, ok? E aí, pelo menos entre esses 10, 20, 30 países, a gente vai ter resolvido o problema dos resíduos, ok? Mas, para problemas ambientais globais, como a mudança climática, que é a atmosfera inteira, ok? Não adianta esses 10, 20, 30 países acordarem entre si a redução de gases de efeito estufa, se o restante dos países do mundo não adotar medidas para combater a mudança climática. Não vai adiantar, porque se esses 10, 20, 30 países acordarem entre si e o resto não fizer nada, a mudança climática vai continuar a acontecer, porque o restante dos países do mundo vão continuar a emitir gases de efeito estufa de forma descontrolada, ok? Então, para solucionar a mudança climática, a gente precisa realmente trazer à mesa todos os países do mundo, ou pelo menos a esmagadora maioria, de forma que um ou outro que fique de fora não é assim, atrapalhar, vai, mas não vai pesar tanto. Mas praticamente a maioria, praticamente todos os países do mundo têm que estar dentro de um tratado internacional sobre o clima. Senão, não funciona, ok? A mesma coisa também foi o problema do buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio foi um problema que foi identificado até antes do problema da mudança climática. Tanto é que, no ano de 89, nós tivemos o Protocolo de Montreal. Eu falei para vocês dele em uma aula passada. E o Protocolo de Montreal foi um grande sucesso, né? Foi lindo o Protocolo de Montreal. E até quiseram basear o Protocolo de Kyoto lá nas soluções adotadas pelo Protocolo de Montreal. E o Protocolo de Montreal colocou praticamente todos os países do mundo dentro de um mesmo tratado internacional e praticamente todos os países do mundo acordaram entre si que iriam parar de emitir CFCs, que são os gases clorofluorocarbonos. São esse tipo específico de gases que provocam buraco na camada de ozônio, ok? Buraco na camada de ozônio é diferente de mudança climática. Pelo amor de Deus, quem é meu aluno jamais pode dizer que mudança climática é buraco na camada de ozônio. São duas coisas diferentes, tá bom? Pois bem, mas apesar de serem duas coisas diferentes, esses problemas eles se assemelham no fato de que são os dois problemas ambientais globais. E para serem solucionados, exigem que todos os países do mundo, praticamente a grande maioria, esteja presente dentro do tratado, ok? Bom, pessoal, e aí, a perspectiva, quando a gente olha assim,
de cima, né? Quando a gente olha para toda a história da humanidade, nós estamos vivendo, eu não digo que o momento atual que nós estamos vivendo é bom, mas eu digo assim, os últimos 200 anos, ok? Foram os anos mais prósperos e mais tranquilos da história da humanidade, né? Então, quando a gente olha uma grande perspectiva, nós estamos num momento muito bom da humanidade. A gente nunca teve uma população tão educada como nós temos hoje, né? Com educação formal, sabendo ler, escrever. Na verdade, vejam, se a gente retroceder 300 anos atrás, a esmagadora maioria da população humana no planeta não sabia ler e escrever. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler e escrever, né? Então, a gente nunca teve tanto acesso à informação. Oi? Só para acrescentar um detalhe, mas eu concordo plenamente. Essa sem dúvida, e há dados históricos que provam isso, né? Então, não me cabe aqui ficar discutindo isso. Há dados, fatos que provam isso. Mas isso foi conquistado à custa da poluição. Ou seja, eu tive como consequência do avanço essa situação que a gente está vivendo hoje. Sim. Então, eu tenho como grande desafio fazer o quê? Continuar avançando nessa melhoria da vida da Terra, né? Só que eu vou ter que diminuir, eu preciso recuperar tudo que eu gastei para chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu falo isso e faço essa discussão, trago essa discussão nesse sentido. Olha, às vezes parece que o cachorro está correndo atrás do rabo, porque eu alcancei toda essa benéfica, todos esses benefícios para a humanidade, mas o preço que está sendo pago por isso é isso que a gente está vivendo agora. Assim, é impressionante como uma pessoa como eu, que tem apenas fazendo de conta que eu sou muito jovem, mas assim, eu só tenho 47, mas é impressionante o que eu já vi de mudanças. E o que é mais nítido com relação ao clima, inclusive dentro de São Luís. Uhum. Eu sou capaz de catalogar uma série de mudanças que aconteceram, como quantidade de chuva, inundações, períodos onde não chovia. Quando eu era criança, era uma curiosidade, eu sempre gostei de prestar atenção nisso, porque a chuva sempre foi algo que atrapalhou a minha brincadeira. Então, você avança com a chuva ou você tem uma escassez de chuvas muito grande, dependendo. Então, você está confuso, estamos confusos. Sim. Estamos plenamente confusos com relação a isso. Ricardo, eu concordo plenamente contigo. Tem até uma citação, se eu não me engano, do Dalai Lama, gente. Eu acho que é do Dalai Lama. Aquelas citações que ficam aparecendo no Instagram, né? Que aparece em tudo que é canto. Que diz assim, que o que mais impressionava ele, né, o Dalai Lama, no homem era porque ele gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois ele gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. E é mais ou menos isso, né? Então, a gente avançou muito em várias áreas, mas à custa da degradação do ambiente, da degradação do planeta, e agora a gente vai ter que recuperar o planeta, né? O planeta para a gente, né? As condições ambientais para a gente conseguir viver bem aqui. Mas, veja, eu continuo sendo otimista pelo aquilo que eu falei antes, pelo fato de que hoje nós temos uma população muito mais educada, mais informada, entendeu? E eu acredito, então, que a gente consegue pensar em soluções de uma forma muito mais ágil, mais célere, mais rápida. A gente tem muita mais gente envolvida e com capacidade para pensar em soluções hoje do que nós tivemos na história da humanidade. Então, os nossos problemas são muito maiores, são muito mais complexos, mas ao mesmo tempo nós temos uma sociedade global com pessoas muito mais qualificadas em termos de educação formal, né? Com pessoas que muito mais possibilitadas para pensar em soluções, para interagir entre si, com acesso à informação, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai sofrer, sim, nas próximas décadas. A gente não vai passar ileso, imunes por isso. Vamos sofrer. Nós já estamos sofrendo, sabe? Já estamos. É tipo a história do Covid.
O mundo vai acabar com o Covid? Não. Mas a gente vai sofrer? É claro, que a gente sofreu. Eu tô sofrendo, gente, eu não aguento mais ficar em casa. Eu brinco porque eu vou virar uma planta, eu vou criar raízes nessa cadeira na frente do computador. Eu era uma pessoa tão ativa, adorava ir pro cinema, adorava passear fora de casa e tal. Então, a gente sofre, é claro que a gente sofre. Mas a gente ultrapassa isso e busca soluções, né? Então, eu acredito que as próximas décadas nós vamos sofrer, sim. Mas, ao mesmo tempo que nós vamos sofrer, a gente vai, inclusive, buscar forças nesse sofrimento e buscar força nessas consequências que vão ficar cada vez mais drásticas e buscar soluções e colocar toda essa população que está globalizada e informada e com um smartphone na mão para pensar em soluções, né? Para buscar soluções. Então, ou eu acredito nisso, ou eu vou entrar em depressão, né? Então, a minha opção, ou eu vou cruzar os braços e dizer, não quero mais saber de nada, vou agora curtir minha praia, curtir a vida e deixar o mundo explodir, né? Então, eu tomei, até de forma intuitiva, né? Não foi nenhuma escolha para mim, eu veio intuitivamente a ideia de, não, eu quero acreditar que a gente vai conseguir. Porque no momento que a gente acredita que a gente vai conseguir, aí a gente começa a trabalhar para isso. E por mais que a gente vá sofrer, se a gente trabalha para isso, a gente consegue encontrar uma via de saída, sabe? A gente consegue construir a saída, não é nem encontrar a via de saída, a gente consegue construir a saída, né? E professora, e essas mudanças individuais, individuais e mesmo de grupos, parcelas da sociedade, é que vai impulsionar os países, quem dirige os países a adotar medidas mais efetivas. Eu concordo que há realmente uma dificuldade que os países que são os principais responsáveis pela poluição e pela mudança climática, eles têm em tomar medidas efetivas, mas à medida que a população e a sociedade muda nessa direção, e uma mudança que é irremediável, eles vão ter que também mudar de postura ou serão substituídos por novos governantes que terão uma visão completamente diferente. Exatamente. Renovação da democracia, eu sou fã da democracia por conta disso, entendeu? A sociedade vai mudando, ou os políticos mudam, ou então eles vão ser simplesmente substituídos por outros, né? Então, vejam, a gente vai ter eleições agora municipais, em 2022 nós vamos ter eleições presidenciais, os Estados Unidos está tendo a sua eleição presidencial agora. Então, assim, políticos, se a sociedade entender que esse tema é sério, se a sociedade sentir na pele a importância do tema, ela vai querer políticos que representem isso, que se preocupem com isso também e que deem uma resposta para isso. Então, conforme também as consequências da mudança climática vão se tornando cada vez mais visíveis, as pessoas vão sentindo na pele essas consequências, vai ser natural elas exigirem dos políticos uma adequação a isso, né? Uma resposta para isso, né? Então, a gente vai sofrer, vamos, né? Não vamos passar ilesos, não vamos passar imunes, mas eu acredito que a gente tem como construir uma via de saída. E aí, essa via de saída, veja, claro que não vai ser através do mesmo modelo passado, não vai ser através, apesar de eu acreditar que todo esse período de crescimento econômico moderno foi muito positivo sobre diversos aspectos, né? Né? A gente nos ajudou a chegar hoje com uma sociedade mais educada, com mais saúde, com maior expectativa de vida, etc. Ok? Eu não tiro esse mérito, mas a gente não pode continuar dentro desse mesmo modelo. Então, a gente vai ter que buscar um outro modelo de crescimento econômico, né? E eu não falo só de desenvolvimento, um modelo específico mesmo de crescimento econômico. É o que nós vamos estudar daqui a algumas aulas, né? E tem uma frase do Thomas Jefferson, um dos primeiros presidentes, né, dos Estados Unidos, que ele diz assim, que tola é a pessoa que, depois que cresce, depois que vira adulta, quer continuar a utilizar suas roupas de criança. Então, veja, eu adoro essa frase, porque quando eu penso em paradigmas anteriores, como o crescimento econômico moderno, é como se fosse uma roupa de criança que serviu na época que a gente era criança. Então, não é que foi ruim, ele serviu naquela época. Mas a pessoa cresceu, a sociedade cresceu, digamos assim, e agora não pode mais continuar utilizando aquela mesma roupa de criança. Não é para olhar para aquela roupa de criança e dizer, nossa, essa roupa de criança foi horrível. Não, ela serviu enquanto você era criança, mas você cresceu e hoje precisa de roupa de adulto, roupa que comporte o seu tamanho, né? Então, eu vejo dessa forma. Bom, mas tudo isso que tu falaste, Ricardo, a gente vai voltar
né, como é que a gente vai voltar justamente isso nas próximas aulas, ok? Bom, pessoal, e aí, eu me lembro também que nas aulas passadas alguém já falou sobre a ONU, né? Alguns de vocês já falaram sobre a ONU. E aí, justamente, a gente toca nesse ponto. Será que para a gente ter uma governança global mais forte, mais efetiva, não seria necessário fazer uma reforma das Nações Unidas, né? Vejam, eu sou uma plena defensora do papel da ONU, da importância de nós fortalecermos a ONU. Mas isso não significa que eu vou dizer que a ONU está perfeita. Não. Eu acredito que precisa sim de uma reforma nas Nações Unidas, precisa de uma reforma em muitos dos organismos internacionais, ok? E talvez essa reforma ela poderia, inclusive, incluir a criação de uma organização mundial ambiental. Já tem muito tempo que muitos autores pugnam, né? Levantam essa bandeira de que a gente precisaria... A gente não tem, por exemplo, uma OMS, uma Organização Mundial da Saúde. A gente poderia ter uma Organização Mundial Ambiental. Porque o que nós temos hoje na ONU é o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas em Meio Ambiente. Mas o PNUMA, ele tem uma estrutura menor, ele não tem recursos próprios, ele tem uma estrutura menor, uma estrutura de programa que é muito mais restrita, muito mais limitada do que a estrutura de organização, se tivesse uma organização mundial ambiental, assim como tem a Organização Mundial da Saúde, tá ok? E também, há quem afirma, eu também acho interessante, que se fosse criado um Tribunal Ambiental Internacional para se julgar aqueles conflitos internacionais entre os países relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, o conflito lá de Tuvalu com a Austrália, né? Tuvalu entrou no Tribunal Internacional, mas só da Oceania, querendo que a Austrália receba todos os seus refugiados ambientais, tá bom? Dentro de um Tribunal Ambiental Internacional, a gente conseguiria trabalhar o tema dos refugiados ambientais de uma forma muito mais coerente, ok? Bom, pessoal, meu Deus, o tempo passa, eu tenho que terminar esse assunto hoje, pelo amor de Deus. Para a gente solucionar esse abismo teórico-prático que eu falei na aula passada para vocês, né, que se criou um grande abismo entre a teoria e a prática do desenvolvimento sustentável. E para a gente solucionar esse grande abismo teórico-prático, a gente precisa reforçar o princípio da cooperação como essência da governança global, então reforçar a estratégia de cooperação. Na minha opinião, o Acordo de Paris ele é excelente porque ele se baseia em cooperação, como eu falei para vocês, ok? Tomara que eu fico realmente otimista e esperançosa de que ele vai funcionar, ok? O Aristóteles já dizia lá na antiguidade que o homem é um ser social, não é? E aí o Harari, o que eu gosto muito, o autor de Sapiens, ele fala que o ser humano ele é um ser cooperativo, né? Que a gente conseguiu construir civilizações complexas, como a gente tem hoje, baseado na nossa capacidade de cooperar. Então, vejam, aquela mesma habilidade que Aristóteles reconhecia no ser humano, que o ser humano é um ser social, em realidade o que ele queria dizer é que nós somos seres cooperativos, que a habilidade que o ser humano tem, que o distingue dos outros animais, não é um cérebro mais potente. Os golfinhos utilizam muito mais o cérebro, a capacidade do cérebro, do que nós utilizamos. Sabiam disso? Os golfinhos utilizam 20% da capacidade cerebral deles. É mais do que nós utilizamos. Nós utilizamos cerca de 10 a 12% da nossa capacidade cerebral. O que nos faz diferente dos outros animais e nos tornou a espécie dominante no planeta, é a nossa habilidade de cooperação. Segundo o Harari, essa habilidade de cooperação advém da nossa habilidade de pensar de forma fictícia, de pensar ficção, né? Então, como a gente pensa ficção, a gente consegue criar razões para cooperar, porque lá nos primórdios, por exemplo, a nossa principal razão para cooperar era os mitos, né? Tipo, choveu porque teve o deus do trovão, o deus da chuva que fez chover. E aí a gente começou a criar ficções para nos dar uma razão para cooperar, para nos mostrar o porquê de cooperar. E aí hoje nós temos todo um sistema de ficção que nos faz cooperar, né? As leis, o que é uma lei, pessoal? Lei é uma ficção. A gente coopera
a gente obedece às leis do país, mas as leis do país nada mais são do que ficção. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer que ficção, né? Eu não estou querendo dizer que as leis não existem no sentido de que a gente não tem um sistema normativo. Temos. Eu estou querendo dizer que elas são ficção, elas não são uma coisa material que você pega, que você cheira, que você vê. Ela é algo que existe somente dentro da nossa mente. É uma ficção coletiva. Ela existe dentro da minha mente e da mente de vocês. Se amanhã um asteroide cair no planeta e todos os seres humanos morrerem, ok? As leis deixarão de existir junto com os seres humanos, porque não terão mais seres humanos para acreditar nas leis, ok? Pois bem, e aí, vejam, os países cooperam quando? Né? Isso aí é uma coisa que eu tentei identificar e sistematizar na minha tese. O que faz os países cooperarem? Né? Se intuitivamente nós, seres humanos, temos essa habilidade de cooperação, foi isso que fez a gente se tornar a espécie dominante no planeta? Sim, a gente tem marcadamente essa capacidade de cooperação. Mas por que às vezes é tão difícil aos países cooperarem, né? E aí eu tentei identificar esse porquê e cheguei a 3 respostas. Essas respostas já foram até ditas por outros autores, mas às vezes os autores falam só sobre uma, não falam sobre as outras. E aí eu identifiquei 3 e juntei as 3 respostas. Eu vejo que às vezes as negociações internacionais, os tratados internacionais falham, assim como falhou o protocolo de Kyoto, porque os países, quando entram dentro de uma negociação, eles não querem sentir que eles são bobos, que eles estão sendo os bobos da vez, né? Os bobinhos, tipo, todo mundo tá ganhando, tirando vantagem, você tá ficando para trás, você tá saindo em desvantagem. Então, se eles sentem que a negociação não foi justa, que eles foram os bobos, eles simplesmente vão se retirar da arena de negociação e não vão assinar aquele tratado ou vão se retirar do tratado. Foi o que aconteceu no protocolo de Kyoto, por isso que os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, porque se acharam bobos em relação à China, ok? Bom, então se os países sentirem que não estão sendo bobos, aí eles se sentem muito mais à vontade para cooperar. Outra razão de cooperação, que fomenta a cooperação dos países, é quando eles querem ser líderes. E a melhor forma de você ser líder é liderando pelo exemplo, né? Há países, na verdade, países e pessoas individuais que acham que é possível liderar de outra forma, é possível liderar pela força, né, por exemplo, mas na área internacional é muito claro que um país só consegue ser líder no longo prazo, de forma sustentada, se ele liderar pelo exemplo, ok? De forma sustentada no longo prazo. E aí, países que realmente querem liderar, eles, se eles conseguirem entender isso, que eles precisam dar o exemplo, aí eles vão estar mais suscetíveis a cooperar. Por exemplo, nas negociações do Acordo de Paris, foi muito levantada essa bandeira. Os países ricos, né? Aqueles que eram mais favoráveis, né, a metas ousadas, diziam uns para os outros, olha, vamos colocar metas ousadas, porque vai ficar muito feio para o resto do mundo se nós, ricos, não colocarmos metas ousadas. A gente quer ser líder do mundo. Então, como é que a gente vai ser líder sem colocar metas ousadas para nós mesmos, né? E eu digo que até o Brasil, se o Brasil quer ser líder mundial, e a gente está passando por um momento tão difícil no Brasil que, quando eu era criança, a gente vivia dizendo que o Brasil era o país do futuro, né? Hoje em dia, a gente só não quer ser país do passado. A gente já está de bom tamanho se a gente não for o país do passado, né? Mas, enfim, quando eu era criança, a gente dizia que o Brasil seria o país do futuro, que o Brasil poderia ser um líder, né? Eu espero um dia voltar a acreditar nisso. E se o Brasil quiser ser líder, ele tem potencial para ser. A gente, por exemplo, tem sol em abundância, tem vento em abundância. A gente poderia ser líder na produção de energia renovável. Não apenas importando tecnologia de outros países, mas produzindo aqui mesmo tecnologias renováveis, né? Barateando energia solar, barateando energia eólica, barateando as tecnologias, porque nós temos à nossa disposição um grande laboratório. O nosso próprio ambiente é um grande laboratório para isso. Então, a gente poderia ser um grande líder mundial nisso. E aí também os países conseguem cooperar, são propícios a cooperar quando cai a ficha para eles de que o melhor cenário individual para eles, né, o bem para eles, o melhor cenário individual é quando o mundo todo vai bem, ok? O meu bem é o seu bem. Eu só vou conseguir ter uma boa vida se o mundo inteiro estiver bem,
Porque se o mundo inteiro estiver horrível, se o mundo inteiro estiver colapsado, se o mundo inteiro estiver em guerra, estiver com Covid, com pandemia, o problema vai chegar na minha porta. Não adianta eu fechar fronteiras, o problema vai chegar na minha porta, ok? Bom, pessoal, e aí, eu até falei na aula passada para vocês, que eu queria ter finalizado a aula passada mostrando, né, esse projeto Ágora, que eu finalizei uma das etapas do projeto Ágora, alguns dias atrás, que foi uma ação voltada para microempreendedorismo, mas eu vou iniciar agora uma nova etapa do projeto Ágora, que vai ser debates sobre soluções locais, como a gente vai pegar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são objetivos globais, e vamos buscar formas de implementar esses objetivos globais aqui, na realidade local, pensando em problemas concretos de São Luís. E eu vou começar uma série de debates sobre isso. Eu vou colocar no grupo quando esses debates iniciarem. A gente já vai ter o primeiro debate essa quinta-feira sobre saneamento básico. Eu já deixo vocês convidados desde já, tá bom? Mas depois eu coloco no grupo direitinho para vocês verem. Mas a ideia é essa. Esse lema não foi eu que criei, pensar global e agir local, esse lema já existe, né? Mas é o lema da governança global. A gente precisa pensar global, criar estratégias globais e depois pegar essas estratégias globais e adaptá-las às realidades locais, agir local, porque a ação sempre é local, ok? Mas essas estratégias têm que estar globalmente alinhadas, tá? Bom, pessoal, que horas são? Deixa eu ver se dá para entrar dentro. A gente tem 12 minutos, ok? Eu só vou fazer uma pincelada no diagnóstico da crise ecológica, porque eu vou deixar para na próxima aula destrinchar melhor isso daqui com vocês. Então, na próxima aula, nós vamos entrar no diagnóstico da crise ecológica hoje. E como é que está a crise ecológica hoje, ok? E a crise ecológica hoje, eu considero que ela tem duas vertentes, né? Duas vertentes que se comunicam, infelizmente, que se reforçam. Nós temos uma insustentabilidade ambiental e uma insustentabilidade socioeconômica, ok? Até agora, eu falei muito para vocês na insustentabilidade ambiental. Mudança climática, ela é, em primeiro lugar, uma insustentabilidade ambiental. Porém, ela vai provocar efeitos socioeconômicos, ok? E, de certa forma, até mesmo problemas socioeconômicos também ajudam a agravar a mudança climática. Bom, e aí esses problemas ambientais e socioeconômicos vão se reforçando. E é impossível a gente pensar na solução de um sem pensar também na solução do outro. Em realidade, isso é algo que está na raiz do desenvolvimento sustentável. Vocês lembram da Conferência de Estocolmo que eu falei para vocês? E que foi aquela dicotomia desenvolvimento versus meio ambiente, que surgiu na Conferência de Estocolmo, que levou, anos depois, ao relatório Brundtland trazer o conceito de desenvolvimento sustentável, não é? É preciso pensar, ao mesmo tempo, em soluções que vão solucionar o problema ambiental e soluções para os problemas sociais. Essas soluções têm que andarem juntas. Não dá para a gente resolver problema ambiental sem resolver problema social e vice-versa, ok? Bom, então na próxima aula a gente vai entrar na crise ecológica, vamos falar sobre alguns desses conceitos relacionados à crise ecológica e especificamente a gente vai assistir o filme, a gente vai falar sobre isso daqui, tô dando maior spoiler, né? Ai gente, que spoiler! Especificamente nós vamos assistir esse filme aqui, Antes do Dilúvio, que é um filme sobre a mudança climática, ok? Então, eu já falei bastante sobre mudança climática para vocês, mas eu não consegui falar nem ainda 10% de todos os dados e informações mais cientificamente embasadas que é interessante vocês saberem sobre a mudança climática. Então, assistindo esse filme, é um documentário, vocês vão entender. É um documentário bem leve, ele é legal, mas ele traz informações científicas muito bem embasadas, então vocês vão entender, vão ter embasamento técnico-científico para discutir mudança climática com qualquer pessoa, entender o que é a mudança climática, tá bom? Então, eu espero todos vocês na próxima quarta. Vai ser no horário da nossa aula, vai ser aqui na sala virtual, na nossa sala virtual, mas como vai ser uma edição
diferente da nossa aula, é o CineNASP, não é? É uma edição aberta para público externo. Então, se vocês quiserem trazer família, amigos, enfim, qualquer pessoa, podem trazer. A forma de trazer é muito simples, peçam para essa pessoa ir lá no Instagram do INASP ou no meu Instagram, da minha página pessoal, e deixarem um comentário nessa postagem, dizendo assim, quero participar. E aí, essa pessoa deixou o comentário dentro das vagas disponíveis, porque tem limite de vagas, aí a pessoa ganhou a vaga, tá bom? Então, eu peço para vocês realmente ajudarem a divulgar para a gente trazer mais participantes para o nosso debate, tá? Os cinemas estão fechados, eu não sei até quando que os cinemas vão ficar fechados. Então, quem gosta de cinema, eu costumo brincar, né? A gente não vai ao cinema, mas o cinema vem até a gente. Então, aproveite a oportunidade, né? Chame a namorada, um namorado e tal, e curtam aí o cineminha. Ok, pessoal? Perguntas, vamos lá. A gente tem aqui mais 8 minutinhos para perguntas. Estou totalmente disponível. Alguém quer colocar mais alguma pergunta? Não? Deixa eu olhar aqui o chat. Se alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Não? Tá. O Robson colocou, professora Isabela, ao falar de governança, pode-se dizer que é regida pelos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, modalidade, publicidade, eficiência? Robson, sim. Existe vários, como é que eu posso dizer, vários princípios relacionados à ideia de governança. Tem um documento chamado governança, a boa governança europeia. Eu não sei te dizer se no Brasil a gente tem um documento específico sobre governança, mas na Europa, na União Europeia, eles têm. E eles elencaram dentro desse documento todos os princípios da boa governança, ok? E aí, os princípios que você colocou aqui são, inclusive, os princípios que estão lá. Eles trazem também outros princípios lá. Na minha tese de doutorado, tu pode conferir quais são esses princípios específicos, mas eu estou reconhecendo aqui que são esses mesmos, né? Administração, legalidade, pessoalidade. Eles também colocam o princípio da participação está lá, tá bom? Eficiência, publicidade, sim, ok? Bom, mas são mais ou menos esses, ok? Sempre pensando no processo, como é que a gente vai fazer um processo mais transparente, eficiente possível, tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Professora? Oi? Professor, só para relembrar sobre aquela questão da democracia, deliberação e qual é o nome do outro? Do outro conceito? É um método agregativo. Tu quer dizer que é o contrário da deliberação agregativo. Isso. Método agregativo, o método da tá. agregação. Ok? Tá, obrigado. Só para relembrar. Obrigado. Método da agregação. Pessoal, então, eu agradeço todo mundo que esteve aqui hoje, em pleno feriado, ok? Como eu acho que o feriado o povo já está indo dormir, tá bom? Eu vou terminar e não tem mais nenhuma pergunta. Eu estou terminando a aula 5 minutos antes do horário, ok? Acho que é a primeira vez, desde que o curso começou, que eu vou terminar a aula 5 minutos antes do horário. Mas a Mariana vai colocar no grupo, se ela não já colocou, não sei, mas ela vai colocar no grupo o brinde de quem acertou as perguntas, ok? E hoje nós tivemos muitas pessoas, eu estou me lascando, vou ter que dar chocolate para todo mundo e ainda terminar de comer. Tá bom? Todo mundo vai ganhar vale chocolate. Então, pessoal, um beijo bem grande e até quarta. Beijinho, tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Um abraço. Tudo de bom. Abraço. Tchau.